noite, pessoal. Vamos lá, penúltima aula, hein? Força a todos, espero que todos estejam bem aí. Só recapitulando, nossa aula de ontem, né? Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre as sessões, grupos, estruturas de sessões, onde nós fazemos a atribuição de eixos default. Falamos sobre diários contabilísticos, contadores, né, os sequenciais numéricos, exercícios e períodos, tá? Então, hoje a gente começa falando sobre tipos de documentos, né? Vamos dar uma ênfase também na parte de documentos automáticos, que são as regras de contabilização, tá bom? De algumas transações aqui do X3. E vamos fazer o cadastro de um terceiro e de produtos, tá bom? Deixa eu posicionar no nosso slide aula 4. Muito bem. Tipos de documentos, né? Começando aqui com aquela pergunta de sempre, vocês já sabem, responder aí no chat, né? Na sua opinião, qual que é o nível de impacto gerado por erros em lançamentos contábeis aí, quando o time, a área contábil vai executar um fechamento, né? Um fechamento mensal. Então, quem já passou por isso, né? Se quiser compartilhar aí, fiquem à vontade. Vamos dar um tempinho. Diogo, você consegue colocar sua telinha aí em real time para a gente ir acompanhando? Tá na mão. Beleza. Falso. Boa. Pessoal, voltando para cá, vou deixar a tela do Diogo aí por enquanto. É isso mesmo. Soma-se a tudo isso, cabelos brancos, quando não queda de cabelos, não é? Retrabalhos, enfim, estresse. Muito bem. Diogo, vou retornar meu compartilhamento aqui, tá bom? Ok. Então é isso, pessoal. É isso mesmo. E como é que a gente faz para evitar contabilizações incorretas usando o X3? Tá? Então, hoje, a nossa aula ela é especificamente de regras de contabilizações aí, tá? A questão de documentos automáticos da aplicação é um recurso, ele é um tanto quanto complexo até que você pegue mão, até que você pegue um certo entendimento. É claro que tem vários níveis de configurações, tá? E a gente vai abordar cada um deles, tá bom? Então, começando, vocês estão me ouvindo bem? Tela ok aí, né? Compartilhamento tudo certinho, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, vamos lá. Tipos de documentos, tá? Então, é aqui que... Lembra que eu falei dos diários, né? Ontem nós abordamos um pouquinho dos diários. O diário, ele é um dos itens, né,
que um tipo de documento, de qual o tipo de documento é composto, né? Como vocês veem aqui na imagem, ó, diário e contador são dois conteúdos de um tipo de documento, que é um cadastro um pouco mais abrangente, tá bom? Muito bem, então eu vou entrar no X3, vamos dar uma navegada nesses campos aqui, e basicamente, né, fazendo uma introdução, um tipo de documento ele permite que você reagrupe documentos, né, contábeis em função de alguns princípios comuns, tá bom? É aqui que você vai lidar com a questão de autorizações e controles, as modalidades de registros, tipos de diários, ledgers, né, que você deseja que esse tipo de documento esteja habilitado para criar lançamento contábil, a questão das numerações, né, que é o nosso contador, e as configurações do tipo de diário, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela do X3 aqui com vocês. Então, esse setup, ele está localizado em parametrização, contabilidade, rolando minha tela para baixo aqui, tipos de documentos, GES, GTE, tá? Muito bem. A aplicação dos PETs da legislação brasileira, ou seja, a instalação do X3 com a legislação brasileira habilitada, ela já te traz vários tipos de documentos pré-configurados, tá? E normalmente eles começam aqui com BR no início aqui, né, da chave, tá bom? Então eu vou dar um exemplo de um BR-NFC, que é uma nota fiscal de cliente, por exemplo, tá? Então, esse daqui é um tipo de documento, né, que ele vai atribuir automaticamente o diário BR-NFC, esse aqui nós já abordamos ontem, né? Um contador da mesma forma, que tem aquela estrutura. Vou fazer um túnel aqui para mostrar para vocês a estrutura do contador, né? Então, todo o registro vai seguir esse padrão de código, tá? Clicando em retornar para voltar para a minha tela anterior. Também tem as questões de restrições, datas de validade de início e fim. Posso ter categorias distintas, por exemplo, é um lançamento contábil real para valer ou é só uma simulação? Eu posso usar esse recurso, por exemplo, quando eu quero rodar uma rotina na qual vai acarretar muitos lançamentos e eu não quero criar de primeiro, quero simplesmente gerar ele na tela, fazer uma validação e aí sim rodar ele em real para que os lançamentos aconteçam, tá? Documentos fora balanço, que são documentos que não vão entrar no seu balanço, e o modelo, aqui você pode definir uma regra, por exemplo, eu tenho uma contabilização modelo de reconhecimento de aluguel, despesa de aluguel. Posso criar um modelo e executar essa regra contábil todos os meses, por exemplo, tá? E aí meu tipo de documento ele tem que estar habilitado para modelo, caso eu queira utilizar esse recurso, tá bom? Nessa grid aqui, ó, tipo de diário, isso aqui é um controle que, como eu conversei com vocês ontem, nós temos os diários, e os diários ele pode ter vários tipos, vendas, compras, tesouraria. Pode ser que o meu tipo de documento eu não possa habilitar para todo mundo. E se esse é o caso, aqui eu estou dando um exemplo, ó, lembra? Esse tipo de documento é um documento de nota fiscal de venda. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele só está habilitado para venda. Os demais está como não. Isso é um controle, tá? E aí você habilita de acordo com a necessidade do uso. Muito bem. Aqui a gente tem questão de imposto Europa, tá? A gente não vai abordar. Prestação de serviço e tesouraria. A parte de registro e tesouraria já entra na parte bancária, de situação bancária, análise de entradas e saídas de um determinado banco para o futuro, tá? Mais ou menos um fluxo de caixa. Gestão de datas de vencimento
significa que quando eu fizer um lançamento contábil usando esse tipo de documento e essa flag está marcada, o que, que vai acontecer? Se for uma conta do tipo coletivo, né, aquela conta que nós falamos aí nas aulas anteriores, que é uma conta onde ela sintetiza o saldo de diversos clientes e vai separar o saldo de cada cliente de acordo com o cadastro desse terceiro. Tá? Então, se eu marco aqui, ó, já entra nas minhas posições de contas a receber e contas a pagar. Tá? Criação de despesa tem a ver com a parte de reembolso de despesas, que o X3 tem uma rotina de controle de adiantamentos de despesa e assim sucessivamente, tá bom? Declaração de honorários, Europa, no Brasil a gente não usa isso aqui. E aqui os tipos de câmbio padrão que vão ser chamados quando eu utilizar esse tipo de documento, quando eu fizer uma contabilização em moeda estrangeira, tá bom? Essa grid de baixo também é importante. Quando você trabalha com mais de um referencial, com mais de um ledger, você pode criar tipos de documentos específicos para cada ledger, e se essa for a sua intenção, você só autoriza nele e nos demais deixa ele não habilitado, ou você pode deixar um tipo de documento único autorizado a fazer contabilização em mais de um ledger, como está aqui. Ele está contabilizando no social e no analítico. Tá bom, gente? Basicamente, tipos de documento é isso aqui que a gente preparou para abordar. E agora, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos entrar no documento automático de uma forma geral, só que eu não tenho como ir diretamente para a configuração do documento automático. Nós temos alguns pré-requisitos que são necessários para que você consiga criar uma regra usando um documento automático, tá bom? Então, a primeira delas é a questão de códigos contabilísticos, tá? O que, que é isso? Quando você pode ter um código contabilístico, por exemplo, atribuído a um produto, né? Nesse código contabilístico é onde você vai determinar que conta é aplicada na contabilização quando esse artigo estiver em alguma fatura de compra ou venda, em diferentes cenários. Por exemplo, quando eu compro esse item no meu módulo de compras, qual que vai ser a contabilização dele? Ah, vai ser entrada em estoque? Tá bom. Quando eu vendo esse item, qual vai ser a contabilização dele? Ah, vai ser uma receita de vendas? Ou, por exemplo, até mesmo as questões de movimentação de estoque, e entre outras coisas. Eu vou mostrar, a gente vai entrar nesse nível aqui, e dúvidas vocês vão colocando aí no chat, tá? Essa daqui é a nossa aula, essa aula 4, um tanto mais complexa do dia, então fique à vontade para perguntar, do dia não, da série das aulas. O assunto documento automático, acho que ele é o mais complexo aqui, então fique à vontade para perguntar, tá bom, pessoal? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou abordar aqui os códigos contabilísticos agora. Então, o que, que acontece? Esse daqui é meu setup do código contabilístico, tá? Lá atrás, no começo do treinamento, nós criamos uma transação, né? Isso já foi criado anteriormente, onde eu começo a definir as regras contábeis para os meus códigos contabilísticos de acordo com a transação que foi criada. Eu criei uma aqui para o treinamento, que é a BR3, tá certo? Muito bem. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho vários tipos de códigos contabilísticos. Eu tenho um código de artigo, que seria produto, tá? Eu tenho cliente, fornecedor, estabelecimento e assim sucessivamente. Então, eu vou pegar um de artigo aqui. Por exemplo, o artigo de mercadorias nacional, tá? O que, que acontece? Esse código contabilístico, ele é cadastrado
no produto que você tem no seu estoque. Então, eu vou abrir aqui também uma telinha para a gente olhar onde ele fica lá no cadastro do produto, por exemplo, tá? GSM. Aqui na nossa aba Contabilidade Geral, a gente ainda nem viu o cadastro de produto, tá? Um spoiler aqui, mas vamos lá. Cadastro do produto, eu tenho a parte de contabilidade geral e aqui eu tenho um código contabilístico. Tá certo? Então é aqui que esse cadastro vai ser aplicado no caso do artigo. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho várias linhas, cada linha um cenário e cada cenário uma conta. Por exemplo, compras aqui, ó, ele está setado com uma conta. Deixa eu ver que conta é essa. Fazer um túnel para a conta aqui. Estoques genérica. Então, o que ele está falando? Olha, quando você utilizar esse artigo e o cenário for uma compra, ele vai contabilizar nesta conta aqui, tá? E quando for uma venda? Vamos ver aqui a conta que ele está setado. Olha, quando for uma venda, ele vai usar a conta de custo. E assim sucessivamente. Tá? Eu posso ter vários cenários. Aqui eu tenho as questões de estoque, tá certo? Questões de consumo para produção. Enfim, como vocês podem ver, ele tem várias possibilidades. E se você, quanto maior o nível de dificuldade do projeto, mais conta vai ter aqui. Tá bom, pessoal? Então, assim, código contabilístico é isso aqui. Só que o que acontece? Esses códigos contabilísticos padrão, ele é de nível global, né? E o que a gente tem no Brasil? Imposto de tudo que é jeito, tá certo? E aí o que tem na nossa aplicação? A nossa aplicação fornece alguns documentos com algumas linhas já de impostos preenchidas, tá? Estou falando já lá de documento automático, depois a gente vai retomar. Só que o que acontece? Elas não existem aqui. Eu não tenho uma linha aqui de ICMS, por exemplo, tá certo? Então, o que a gente faz para poder colocar uma regra, por exemplo, quando eu vendo com ICMS, onde eu vou colocar a conta do ICMS a recolher? Ou ICMS sobre vendas? Eu não tenho onde colocar isso, tá? E isso, o consultor precisa preparar esse cadastro, tá? O que a gente recomenda? Ou no nível de estabelecimento, que é filial, ou no nível de sociedade aqui, ó, ou seja, nesses tipos de códigos contabilísticos, eu tenho uma maneira de criar linhas. Tá vendo? Aqui eu já criei algumas, ó. Isso aqui não vem, tá? Então o que a gente faz? A gente adiciona linhas para poder colocar a conta de imposto que a gente deseja contabilizar lá na hora que eu fizer uma venda, ICMS, ST, IPI, PIS, COFINS, tudo isso, tá bom? Então, o primeiro passo é levantar o plano de contas do cliente, entender quais as linhas de códigos contabilísticos você precisa criar. E, normalmente, as de impostos, a gente sempre cria aqui, ó, sociedade e estabelecimento. Tá? Muito bem. Então, agora eu vou entrar no como é que a gente cria essa linha, tá bom? Pré-requisito. Para você criar uma linha, você tem que ter um texto padrão, porque isso aqui você não digita aqui. Você seleciona um texto, né? Então, assim, para eu criar um código, uma linha num código contabilístico, o que eu preciso? Vou tentar fazer uma dinâmica, gente, de, de trás para frente aqui, tá bom? E se ficar confuso, a gente muda a ordem, não tem problema. Aqui, esse assunto eu gostaria de dar uma boa abordada aí com vocês, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou no meu código contabilístico. Eu vou deixar essa tela aberta, tá? Um passo antes de ter uma linha no código contabilístico, o que eu preciso?
Alguém tem algum palpite? Se quiser, pode pôr aí no chat. Então, ó, eu quero criar uma linha em um código contabilístico. O que que eu vou fazer? GCCL. Linhas, códigos contabilísticos. Muito bem. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Se eu for criar uma linha de imposto, sociedade ou estabelecimento, tá? Pode seguir esse padrão que é sucesso. Muito bem. ICMS eu já tenho. Eu quero criar, por exemplo, IPI. Caramba, mas não tem espaço, e agora, né? Clico em novo aqui. Não é isso. Então, o que que a gente faz? Antes de incluir uma linha nova aqui, ó, vou dar um tab no último, modificador, ele abre essa lupa. E essa lupa vai selecionar um texto que já existe. Só que o meu IPI não existe aqui. E agora a gente chega no primeiro passo, que é criar o texto primeiro. Primeiro eu crio o texto em um menu local, que eu vou mostrar para vocês, tá? Depois do texto criado, eu crio a linha usando o texto que eu criei. Depois eu adiciono essa linha aqui no meu código contabilístico e aí sim eu consigo colocar uma regra de conta contábil, tá bom? Então, vamos criar o nosso texto. Dica. Aqui eu vou acessar o menu local, tá? Aqui é um módulo de desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. Desenvolvimento, dicionário de dados, menu locais, mensagens, tá? Função TXT. Eu só estou escutando pingar o chat aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhada nas dúvidas, tá, gente? Só para não perder a linha de raciocínio. Então, vamos lá. Aqui eu tenho vários tipos distintos de mensagem, tá? Esse, se vocês puderem anotar, vai ajudar vocês. Então, tome nota. A linha, para você criar um texto específico atrelado a códigos, linhas de códigos contabilísticos, seria a 853. Eu falei seria no passado, não foi por engano. Isso daqui é um menu local referência. Não convém editá-lo, tá? Já existe um que é em separado, que é a melhor prática. Tá? Você não precisa criar aqui diretamente. Tá vendo? Ó, texto, códigos contabilísticos. Só que existe um chamado 2820. Tá? Ele é basicamente você vai adicionar textos a esse menu, mas sem impactar no original. Tá? Então, sempre que for incluir texto de linha de código contabilístico, menu local 2820, tá certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um tab, mantenho 1, IPI, demonstração. Tab novamente, gravar, ok. Então, eu criei um texto. Agora, aqui na minha linha, vou voltar na outra tela, fecho e abro novamente. Ó. Corro lá para o final, IPI demonstração. Agora ele aparece aqui. Consigo incluir, dou um tab e gravo. Tá certo? Então, o que que eu fiz? Criei o texto, incluí meu texto numa nova linha. Desculpe, gente. Deixa eu mudar aqui. Criei o texto, incluí meu texto em uma nova linha, aqui por último. E agora, se eu vier no meu código contabilístico do estabelecimento, eu tenho a minha linha IPI demonstração. E aí eu consigo selecionar uma conta contábil para ela. Uma vez selecionado, deixa eu ver se tem alguma de IPI aqui, peraí. IPI, sei lá, essa daqui mesmo. Coloquei a conta contábil, tá? Lembrando que o código contabilístico, ele usa transação.
Então, eu tenho diferentes transações. Eu preciso escolher exatamente a transação que eu quero editar, tá bom? Linhas de códigos. Códigos contabilísticos. Acho que eu fechei sem salvar aqui. Vou escolher a minha BR3. Estabelecimento. E demonstração. Vou colocar a conta. Gravar. Está feito. Então, eu já tenho uma previsão de um código contabilístico estabelecimento, onde a linha 24 é IPI, tá? Muito bem. Agora a gente vai falar de documento automático. Por quê? É o documento automático que vai fazer uso dessa linha que a gente acabou de criar. Linhas, códigos contabilísticos, documentos automáticos. Ok. Vou abrir uma nova, vou até deixar essa daqui aberta também. Documentos automáticos, parametrização, contabilidade. Documentos automáticos, GESGAL. Bom, eu tenho inúmeros documentos automáticos, cada um com a sua configuração e com as suas respectivas linhas, tá bom? Já que a gente está falando aqui de venda, vamos pegar os que contém SIH aqui, ó. Sales Invoice, por exemplo, tá? SIHI é o padrão global, tá certo? Muito bem. Como é que isso aqui é um documento automático? Esse daqui é o código dele e o nome dele é fatura, clientes, vendas. Então, eu posso utilizar esse documento automático quando eu fizer uma venda para cliente. Só mostrar o vínculo, onde é que eu vinculo o documento que eu quero utilizar. Então, se eu estou num contexto de venda, esse aqui é o módulo de vendas. Aqui eu tenho faturas, tá? Vou pegar uma que já exista aqui. Essa daqui, por exemplo, tá? Então, o que que acontece? Como é que eu coloco o setup para que, quando eu for contabilizar essa fatura de venda aqui, ele use o documento que eu estou configurando para tal, tá? Então, aqui, ó, tipo de fatura, eu vou fazer uma navegação por túnel nela, tá? Então, no tipo da fatura, é que eu vinculo o documento automático que eu quero utilizar. E nesse caso aqui, ó, ele está o SIHI, é o padrão, tá bom? Que eu recomendo e em alguns projetos a gente acaba fazendo. Você consegue melhorar bastante documento automático, até mesmo para rastreabilidade de erro na hora de contabilizar, tá bom? Vou dar algumas dicas aqui, tá? Mas o primeiro passo, o que que a gente recomenda? Quando você quer fazer uma regra contábil, né? Você quer criar uma regra contábil referente Brasil, que tem campos específicos da legislação brasileira, tem impostos, o que que X3 oferece? Tá vendo aqui que o último aqui é um XQSIH? Ele basicamente é uma cópia do nativo, só que ele já tem algumas linhas de imposto que vai facilitar o seu trabalho. Você não vai ter que criar linha por linha, a gente vai entrar aqui no detalhe do documento, tá? Então, até agora o que eu falei, onde eu vinculo o documento automático, tá? Agora também, outra dica, os meus documentos automáticos que começam por XQ, eles têm um tratamento para Brasil, tá bom? Então, se você quer alguma coisa mais específica para Brasil, procura por um XQ, tá? Eu tenho vários tipos de documentos. Aqui eu só estou abordando os de venda. Só os de venda tem 4, tá? Eu tenho alguns de compra.
O compra, a mesma coisa, só que em vez de SIH, é PIH, tá? Purchase Invoice. PIH, tab, ó, tudo de compra. Estoque são os STKs. Tudo de estoque, tá? Aqui eu tenho vários documentos automáticos que vão fazendo, inclusive, parte de custo de produção, tá? Voltar para o meu SH aqui. Muito bem. O que que acontece? Esse documento automático, eu posso colocar um critério, uma condição, para quando eu quero utilizar ele, por exemplo, eu só quero usar esse documento automático quando for, sei lá, uma fatura da companhia XPTO. Eu tenho esse campo aqui, posso pôr uma fórmula. Aqui a gente tem um assistente de fórmula, aí você vai ter que ter uma noção técnica das tabelas e nomenclaturas de campos do X3, que eu já vou também dar um spoiler da dica. Aqui, ó, no Help, você tem um Help técnico que tem todas as tabelas, campos e como as tabelas são relacionadas, tá? Quais os campos-chave que você consegue fazer vínculo de tabela, tá? Aqui eu já estou falando de algo mais avançado, que é fazer fórmula em documento automático, tá bom? Normalmente, o que nós fazemos? A gente utiliza um que tem um XQ, porque ele já está meio caminho andado. Eu posso adicionar detalhes, configurações em cima desse. Claro, melhor prática, não faça em cima do que já vem instalado. Crie uma cópia, né? Troca o X aqui por um Y, né? Que é o padrão que a gente usa. O Y é um específico, por exemplo, da consultoria. E aí você cria um YQSH e faz o que você precisa fazer. Se de repente deu errado, precisa voltar atrás, você já tem um documento aqui, ó, que está na versão inicial, tá? E aí você não corre o risco de alterar o documento automático, ele parar de funcionar e depois você não saber como voltar o que era antes, tá? Muito bem. Então aqui eu tenho condições, filtros que vão determinar se eu vou usar ou não esse documento automático. E aqui eu tenho uma série de fórmulas que já vêm preenchidas que vão preencher meu lançamento contábil. Por exemplo, eu tenho um tipo de documento que ele é invocado por uma fórmula maluca que está aqui, ó. Olhando assim você não entende, mas aqui, o que acontece? Isso aqui é um outro parâmetro onde você consegue determinar tipos de documento para diferentes legislações. Então, eu posso usar esse documento aqui para Brasil, mas posso usar também para fora. E eu posso definir que o meu tipo de documento, quando for legislação brasileira, é um, mas quando for uma outra legislação, é um outro diferente. Tá? Então, aqui, ó, isso daqui chama fórmulas por legislação. Tem um setup aqui, eu posso mostrar, me lembrem, tá? Eu não vou entrar agora, até para não sair muito do foco, tá? Beleza. Número de documento, tá? O que vai vir no cabeçalho, ele está pegando aqui, ó, por exemplo, FSIH, field de tabela, está pegando esse campo, field SIH é header da invoice, ele está pegando o campo num. Então, o número que tiver lá, ele vai pôr no cabeçalho nesse campo para facilitar na sua contabilidade você saber o que é esse documento que está contabilizado, tá? Outro exemplo aqui, ó, tá pegando também da minha invoice, né, da minha fatura de venda, um campo chamado FCY, que nada mais é do que o meu estabelecimento. Diário, poderia definir um diário aqui, só que lembra, o diário, ele está dentro do meu tipo de documento. Então, se o meu tipo de documento já tem um diário, eu não preciso pôr ele aqui novamente, tá? Isso aqui, gente, eu só estou explicando, mas normalmente vocês não precisam mexer com essas fórmulas não, tá bom? Só estou dando um overview de quão completo é a possibilidade de você fazer um setup para uma contabilização, tá bom? Aqui, ó, data de vencimento, tá? O que ele está falando? Quando eu for fazer uma contabilização em uma conta que vai afetar o meu financeiro, qual que é a data de vencimento que ele vai pegar?
Aí ele pega e põe aqui uma fórmula que referencia lá na minha tabela de vencimentos o campo, a data que tiver preenchida nesse campo, que nada mais é do que minha data de vencimento da minha fatura, ou, enfim, tá? Ou da parcela dessa fatura, né? Porque uma fatura ela pode ter 10 parcelas distintas. E daqui a pouco a gente vai falar disso também, tá? Enfim, aqui ó, eu tenho uma mensagem padrão para ir para a etiqueta. Etiqueta é o histórico, por exemplo, um texto que vai vir preenchido lá no cabeçalho do lançamento contábil. E assim sucessivamente. Aí eu tenho moeda, tenho questões de configuração cambial, tá? E isso tudo, aqui eu tenho diferentes regras para os ledgers, né? Com a questão cambial, tá? E aí, beleza, aqui são as fórmulas genéricas do meu documento automático. De novo, pessoal, normalmente você não tem que, assim, de cara entender isso aqui, não se desesperem, tá? Mas uma coisa que é muito interessante, que tem muita necessidade de atuação, é aqui, ó. As linhas do meu documento é que vão definir os critérios e as contas para cada débito e crédito que vai acontecer, tá? Então, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, linhas. Então, o meu documento XQSH tem linha 10, 20, 25, 30 e assim sucessivamente, tá? Lembra que eu falei que o XQ ele já vem com alguma coisa de Brasil? Muito bem. Eu vou descer aqui, ó. Vocês vão ver que aqui embaixo ele já tem linha de imposto criado. Se você for no SH, não existe isso aqui. Só que o XQ ele já vem com linhas prévias aqui, que vai facilitar o teu trabalho. E o que é que você faz aqui, ó? Vou dar um exemplo. Nós acabamos de criar uma linha de IPI e acabamos de colocar uma conta contábil lá no setup. Tá vendo aqui, ó? IPI demonstração, coloquei essa conta aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Quando eu vender, eu vou lá na minha fatura, no meu tipo de fatura, e falo assim, olha, essa fatura aqui eu não quero esse documento não, porque ele não tem imposto, eu quero o XQ, esse cara aqui. Alterei, salvei, tá? Agora, volto no meu documento automático. Muito bem, eu quero configurar o IPI sobre vendas. Tá bom, então clico na linha, na tela central, ele já está posicionado na linha de IPI, tá? Aqui, normalmente vai estar só Brasil habilitado, se você precisar habilitar mais alguma legislação, tá? Se for o caso. Normalmente eu faço o documento automático separado por legislação, aí não tem necessidade de habilitar mais legislações aqui em nível de documento automático. Mas dá para você também usar o mesmo para várias, usando até mesmo aquele conceito lá de fórmulas por legislação, que eu vou mostrar, tá? Um extra, já eu mostro aqui para vocês, tá bom? E aí aqui eu tenho os referenciais, né, dos quais esse documento vai estar habilitado, e aqui eu tenho condições, ó. Mais um limite, por exemplo, o que que eu posso falar? Eu só quero usar essa linha quando o meu campo do IPI for maior do que zero, por exemplo, tá? Aí, nesse sentido, eu posso colocar uma fórmula aqui. Então, por exemplo, eu não quero contabilizar valor zero. Então, eu vou lá e, assistente de fórmula, eu procuro lá na invoice de XQ Invoice aqui, procuro o meu campo de IPI, por exemplo. Ó, por exemplo, total valor do IPI. Eu vou colocar uma condição aqui, ó. Eu só quero usar essa linha quando o meu IPI for maior do que zero. Por exemplo, tá? Um exemplo simples de fórmula aqui. Dou um OK. O que que acontece? Se a minha fatura, o IPI está zero, ele vai passar direto dessa linha e vai continuar lendo as que fizerem sentido para ele. Então, aqui é uma fórmula, uma forma que você pode condicionar o uso de uma linha específica do seu documento, tá bom? Muito bem. Lembra o código contabilístico que nós criamos? Então, normalmente, as contas de impostos
O padrão que a gente faz lá é no estabelecimento. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vincular a contabilização dessa linha do meu documento exatamente a linha que eu criei e cadastrei a conta, tá? Que é a última aqui, ó, IPI demonstração. Clico nela, ele já fica aqui vinculado. Então, o que que vai acontecer? Quando eu for fazer uma contabilização de uma fatura, quando o meu IPI for maior do que 0, ele vai ir lá no meu código contabilístico de estabelecimento, que é esse aqui, estabelecimento, ele vai no índice 24 do meu estabelecimento, que é esse aqui, e vai atribuir essa conta na regra contábil. A conta eu já garanti, tá bom? Ok, mas não é só a conta. O que mais que a gente tem no lançamento contábil? Se é débito ou crédito, qual que é o valor, né? Se tem um centro de custo, tudo isso mais fórmula, só que agora a nível de linha, né? Então, assim, aqui eu tenho estabelecimento que eu estou lançando, aqui eu tenho total, ó, ou seja, é o total do IPI que vai vir para o montante na hora que eu executar a contabilização. O sentido, tá? O X3, o padrão do X3 é o seguinte, gente: -1 é crédito e 1 é débito, tá? Então, toda vez que tiver um -1, significa que é um lançamento a crédito na conta. O que que aconteceu aqui, ó? Ele já tem uma fórmula padrão identificando se é uma fatura ou se é uma devolução, e ele já identifica automaticamente aqui e faz essa conta, né? Ele, como a InvType igual a 1 e igual a 3, ele vai dar um resultado numérico. O que que vai acontecer? Se for uma InvType do tipo venda, ele vai usar essa conta como -1, por exemplo. Ele vai conseguir identificar se é uma venda ou uma devolução, por exemplo, e vai atribuir corretamente o sinal, tá? Mas basicamente, se você também vier aqui e fizer isso aqui, ó, -1, crédito fixo, pronto. Ele vai entender que é uma linha crédito também, sem problema nenhum, tá? É porque aqui ele já vem com esse padrão preparado aqui, standard. Etiqueta. Etiqueta é o meu histórico contábil a nível de linha. Então, se eu quero colocar, por exemplo, nota fiscal XPTO cliente XYZ, eu vou lá, coloco uma fórmula na minha etiqueta e ele automaticamente, em cada contabilização, ele vai te determinar esse histórico padrão aí, tá bom? Repartição aqui tem a ver com rateio. Posso mostrar também a seguir para vocês aí, tipo, se eu quero ratear isso daqui. Questão de impostos, taxas de Europa. Se é um ledger onde a contabilidade gerencial analítica está habilitada, também põe uma fórmula para o montante analítico, tá? E a última dica que eu dou é a seguinte. Tá vendo esse campo aqui, ó, 54, referência livre? O que que você pode fazer? Quando eu for contabilizar uma fatura de venda, deixa eu mostrar para vocês aqui, fazendo uma análise prévia, né? Então, ó, eu vou acionar uma função que ele vai apresentar o que ele contabiliza. Eu não quero contabilizar direto, eu só quero ver qual contabilização faria essa nota, mas efetivamente sem fazer o lançamento contábil. Aqui eu só quero analisar, tá? Então eu tenho uma função aqui, tá? Sigma GTest, que a gente usa, aciono e vou simular uma validação. Isso aqui é o contabilizar mesmo, ele chama de validação. Beleza. O que está acontecendo? Ele está falando que vai lançar nessa conta aqui, deixa eu abrir, a débito nesse valor, nesse terceiro, que é a minha conta de coletivo, que é a que está no cabeçalho, ou seja, o cadastro do cliente também tem um código contabilístico onde eu defino uma conta onde eu quero atribuir na hora da minha contabilidade. Já mostro para vocês também onde é que fica isso. Eu mostrei do artigo, eu vou mostrar do cliente também, que aí fica completinho, tá? O sentido eu defini naquela minha regra da linha lá do sinal, é o SNS. Aqui.
Então, o sentido, ele já determinou automaticamente que é débito a clientes nesse valor. Muito bem. Aí ele veio, está lançando nessa conta 7101 aqui, um valor a crédito de 689, tá? Só que assim, qual linha que ele está usando aqui? Eu não tenho uma referência, eu não consigo me localizar dessa forma para saber que linha ele está usando em cada linha de contabilização, tá? Vou fechar sem salvar aqui, eu não quero gerar contabilidade, tá? Muito bem. Para eu saber, para eu ter uma noção do que ele está contabilizando, o que eu posso fazer? Eu uso um campo aqui chamado referência livre e coloco, por exemplo, um texto aqui, ou posso pôr uma fórmula também, mas eu falo aqui, ó, isso aqui é linha de IPI sobre vendas. Exemplo, tá? Vou fazer na do cliente, linha terceiros. Fazer aqui, ó. Ó, exemplo, linha 10. Coloco aspas, tá? Aqui é um padrão. Beleza. Fez qualquer alteração em documento automático, tem que sair dele e sair da função que você estava acessado, senão ele não faz efeito, tá? Então, sair daqui, voltando para minha fatura. Mesma fatura. Vou novamente ligar aquela espécie de debug aqui. E vou clicar em validação. Então, vamos supor, eu estou criando uma regra contábil, eu nem sei se está certo, estou começando o projeto. Eu preciso ter uma visualização para eu não ficar queimando documento aqui na base, entendeu? Então, eu vou lá e olha só, agora eu já sei que isso daqui é da linha 10. Então, se tiver qualquer erro aqui, ou qualquer, enfim, qualquer coisa que precise ser adicionado, eu já sei aonde é que eu vou no meu documento automático para arrumar, na linha 10. Porque vocês viram, um documento automático tem trocentas linhas. Então, o que eu recomendo? Me lembre, depois eu tenho uma fórmula que você não precisa escrever. Você põe a mesma fórmula em todas as linhas e ele vai lá e lê a linha do cabeçalho e preenche aqui no referência livre. É mais fácil, tá? Depois eu coloco no chat para vocês aqui a fórmula e facilita bastante, tá? Muito bem, estou voltando para a minha fatura. Lembra a linha 1 que ele pegou? Como é que ele determinou aquela conta? Então, assim, ó, vocês viram que o meu artigo ele tem um código contabilístico. A gente viu isso junto aqui. O cliente também tem. Então, o cliente ele vai usar uma linha do meu código contabilístico, o produto vai usar outra. E aqui, ó, se você, por exemplo, pegar o resumo da nota, você pode criar uma ou mais linhas para cada imposto, né? E cada uma vai ter seu valor, o seu histórico, né? Enfim, preciso contabilizar essa nota aqui. O que eu tenho? Eu tenho que contabilizar ICMS, IPI, PIS e COFINS. E tenho também que contabilizar a receita de venda, porque é uma venda, e tenho que jogar o valor a receber contra o cliente, tá? Então, no cliente, como é que você faz? A mesma coisa, ó, no cadastro do terceiro, você vai ter uma aba aqui de contabilidade, onde você vai ter financeiras. Ó, aqui na gestão, você tem o quê? Aqui, ó, código contabilístico. Posso fazer uma navegação por túnel, escolho a transação, por exemplo, BR3, e vou lá e falo, quando eu vendo para esse cliente, ele vai fazer o quê? Clientes. Tá? Então, essa conta aqui, se tiver certo o setup, ela é clientes a receber. Olha lá, clientes. Então, é por isso que lá na primeira linha de clientes, ele foi lá e determinou essa conta. Que mais que eu posso abordar de documento automático? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já falei para vocês que
Normalmente os de Brasil começam por XQ, certo? Já falei para vocês que é interessante colocar a etiqueta no documento automático para facilitar a identificação de problemas posteriormente, tá bom? O nativo ele não vem. Vou colocar uma fórmula aqui que vocês podem usar lá naquele referência livre. E até agora, de documento automático, é isso aqui. Gente, como é um assunto um tanto quanto complexo, Diogo, eu acho legal a gente ver se tem pergunta aí. Aí eu já elimino até antecipadamente aí. Não temos pergunta? Segue o baile. Tudo bem. Bom, já dei um spoiler aqui, né? Nosso próximo tópico, cadastro de cliente. Então, ó, já passamos aqui por criar um texto, criar uma linha de código contabilístico, criar um código contabilístico e determinar uma conta contábil, e eu aprendi aonde eu uso o meu código contabilístico na configuração do meu documento automático, que é esse cara aqui, ó. Então, eu posso ter documentos automáticos de venda, compras, estoque, pagamento, recebimento, enfim, posso ter vários. Tem muito documento automático aqui, tá? E agora a gente entra num exemplo de cadastro de terceiro, tá? O que é terceiro no X3? Qualquer entidade que tenha relacionamento com a minha companhia. Pode ser um cliente, um fornecedor, um transportador, um lead, um prospect, enfim. Eu tenho vários papéis distintos e todos eles são terceiros, tá? Basicamente, eu tenho diferentes cadastros, tá? Se você olhar aqui na tela, você está vendo, ó, cliente, eu tenho um representante, um fornecedor, eu tenho esse cadastro separadinho e tenho um geralzão, que é o meu cadastro de terceiro, onde pelo papel eu consigo identificar o que essa entidade é para a minha companhia, tá bom? Vamos para o X3 que eu vou mostrar também aqui. Então, esse já é um cadastro básico, né? Fica aqui em dados de base, tabelas terceiros, perdão, terceiros. E aqui eu tenho todos os meus tipos de terceiros possíveis, tá? Só que eu tenho uma aqui que é genérica, é terceiro. Aqui é tudo. Então, esse aqui é o meu ralo, é onde todo mundo que foi criado, tanto quanto o cliente, quanto o fornecedor, vai vir parar aqui, tá? E é isso que eu quero mostrar. Então, ó, esse aqui é o cadastro de um terceiro, tá? Aqui eu coloco a razão social dele, se ele é estrangeiro ou não. Essa flag aqui de consumidor final significa se ele é CPF ou CNPJ, tá? Então, aqui, se eu marcar, ele vai habilitar uma máscara na hora que eu for digitar o documento dele, CPF ou CNPJ, o número de caracteres de acordo se é pessoa física ou jurídica, tá bom? Se é um terceiro intersite, pode ser uma filial do meu grupo, que eu, né, faço uma nota de expedição e recepção, por exemplo, transferência. Eu marco o cara que ele é um interestabelecimento, o papel que ele tem para a minha companhia, e aqui eu vou mostrar um truque bem comum, tá? Porque normalmente você precisa ter. Por exemplo, eu faço uma venda para um cliente. Esse cliente me fez uma devolução. Eu vou ter que gerar a nota de crédito no X3. E aí o papel do meu cliente, ele já vai voltar como fornecedor. Então o que convém é que eu não crie um cadastro para esse terceiro como cliente e outro diferente para fornecedor. O que eu faço? Eu só habilito o papel dele, tanto em cliente quanto fornecedor, tá? Uma dica para fazer isso. Tá vendo aqui que a gente tem esses botões? Então, por exemplo, esse meu cliente aqui, ó, International Distributors, ele já está com papel de cliente. Eu quero habilitar ele para fornecedor. Como é que eu faço isso? Botãozinho aqui, ó, fornecedor. Ele já me direciona automaticamente para o cadastro de fornecedores. Clico em mais. Defino uma categoria, porque a minha categoria de cliente e fornecedor são distintas. E dou um tab.
que ele fez? Ele já atribuiu um código, porque ele está entendendo que esse fornecedor já existe como um terceiro cliente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar o mesmo código-chave, só que vai dar o papel ao meu cliente como fornecedor também. E aí, se eu quiser, eu aproveito todas as informações dele aqui, ou posso modificar no papel de fornecedor. O que pode mudar? De repente, um código contabilístico, né? Alguma informação do cadastro. Mas, em geral, fez isso aqui. Você vai colocar uma condição de pagamento aqui, ó, por exemplo, à vista. E aqui você pode criar. Se tiver algum campo mandatório faltando, ele vai acusar e você já vai direto no campo. Então, aqui, ó, flag, eu já estou criando um registro novo. Ó, criou. O que vai acontecer? Então, aqui eu estou no meu cadastro de fornecedor. Esse international aqui não existia, é um cadastro novo, mas ele consumiu um código de terceiro que já existia, tá? O que eu vou fazer? Setinha para sair, voltando para o meu cadastro de terceiro. Agora vamos olhar o papel dele, como é que ele está. Então, ó, o papel dele, ele é cliente, mas ele é fornecedor também. Pronto, resolvido o problema, tá? Dica, normalmente a gente usa o chave como o CPF ou CNPJ do terceiro, tá? Porque ele não vai se repetir. Para Brasil. Lá para fora você pode usar isso aqui, ó, é um contador automático, tá? Ele usa uma daquelas estruturas que nós vimos aí nas últimas aulas, tá bom, gente? Falando de Brasil, a gente tem alguns campos aqui, né, que vão definir o cálculo de impostos. Por exemplo, o meu terceiro, ele é consumidor final, ele é contribuinte de ICMS, né? Aqui eu vou colocar inscrição estadual, CPF, CNPJ. Tudo isso são informações que na hora que você for gerar uma nota fiscal, é daqui que ele vai buscar. Então, muito cuidado com a qualidade desse cadastro, principalmente nos campos aqui do endereço. Caracteres estranhos, espaço no final, código postal inexistente, muito cuidado, porque vai bater a nota na Cefaz, a Cefaz vai te mandar uma rejeição falando que, sei lá, tem algum campo lá estranho para eles, tá? Aqui, você pode definir se para esse cliente você quer mandar nota XML, boleto por e-mail, usando as rotinas de workflow que o X3 tem. Aqui no cliente, você define também o código contabilístico, tá? É porque aqui, gente, eu estou no cadastro do fornecedor. Deixa eu entrar nele como cliente, tá? Eu vou dar um túnel aqui. Vou até pegar o copo. Ó, ele como cliente, vindo na gestão aqui, financeiras. Eu tenho meu código contabilístico, que é o que vai determinar aquela conta lá da primeira linha do clientes a receber, né? Tem a moeda do meu cliente. Outra coisa interessante, pessoal, a língua, tá? A língua é muito importante, porque pela língua aqui, o X3 já identifica, se eu precisar gerar um report, um relatório para esse cliente, ele já vai entender que o cliente é americano e para ele usar a língua inglesa, tá? Que é o idioma de comunicação, por exemplo. Vou mandar uma carta de cobrança. Ele pega default que está aqui. Claro que você pode editar depois, mas ele vai primeiro no cadastro de base, que é o raiz, tá? Voltando aqui para baixo, então, eu tenho na parte comercial, se eu autorizo ou não o pessoal finalizar a encomenda, né, sem estar expedida, se eu autorizo o empréstimo, uma nota de remessa, por exemplo, né? Se eu quero fazer uma expedição com uma encomenda só, ou com N, tá? Se eu permito fazer entrega parcial ou não. Aqui são os nossos elementos de faturação, tá, gente? Tudo que pode aumentar ou diminuir o valor da nota fiscal. Vou dar dois exemplos. ST, que aumenta a sua nota fiscal, e IPI. Então, assim, quando você vai fazer uma venda, ele precisa ter esse campo existente lá. O X3 ele vai calcular na sua fatura de venda
e ele vai pôr o valor de acordo com as regras fiscais que estiverem configuradas. Mas essa gridzinha tem que pelo menos existir na fatura, porque aí sim ele vai lá e atualiza de 0 para alguma coisa. Se você coloca no cadastro do cliente, quando você vai criar a nota fiscal lá, ele já carrega para lá direto. Você não vai ter problema de ter que incluir esse campo lá a cada fatura. Tá certo? O prazo. A partir de quando eu vou contar a minha data de vencimento? A partir da data da minha fatura ou da minha expedição? Posso definir. Tá? Fatura eletrônica, isso aqui é Europa, tá? Não usa Brasil, porque lá fora eles têm uma validação prévia do faturamento, por exemplo, Portugal, né? Portugal, quando você vai fazer uma venda, ele valida antes para autorizar ou não esse faturamento. Contato, né? O contato no cliente, ele pode ter um papel lá, comprador, diretor, enfim. Aqui eu tenho questão de limite, posso controlar, liberar ou bloquear o limite de um determinado cliente, tá? Tem opção de bloquear por limite mesmo, por valor, por exemplo, autorizo vender R$100 para esse cliente. Passou esses R$100, não consegue vender. Ou o meu cliente tem uma dívida, quero bloquear clientes com dívida, também consigo bloquear. Quero controlar o limite dele, e esse limite, além do que já foi faturado, ele é capaz de olhar o que está em encomenda, que ainda não foi expedido, o que foi faturado, mas não contabilizou ainda, tá? Então, esse daqui são questão de limites de crédito, por exemplo, tá? Famílias estatísticas, isso aqui são níveis, você pode criar diferentes classificações, tá? Aqui você pode habilitar até 5, tá? Salvo engano. Aqui tem 3 habilitadas, mas eu poderia habilitar mais 2 aqui. São níveis de detalhes que você pode agrupar diferentes clientes para depois tirar relatório, ou até mesmo determinar uma regra específica de preço, tabela de preço, ou uma regra de imposto lá, tá? Muito bem. Financeiras, cliente que eu faturo é o mesmo que vai pagar? Eu poderia ter um cliente centralizador, cliente matriz, faturo para um, mas cobro do outro. Poderia ter esse nível de setup aqui. Factoring a gente não usa aqui no Brasil, isso aqui está preparado para a Europa, tá, gente? Questão do grupo de risco, né, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Ele vai agrupar o limite de um grupo de empresas ou ele vai ser individual para uma empresa só, tá? Regime de impostos, tá certo? A gente, normalmente, os do Brasil, a gente cria aí como BRL, padrão, para pelo menos viabilizar o arranque dos cálculos, né? Ele vai fazer uma matriz de olhar regime de imposto que está no cliente, com regime de imposto que está no produto, e ele vai determinar uma regra de imposto, tá? Isso falando de Europa. Para Brasil, ele não determina, ele só tem esse pré-requisito preenchido para que ele arranque as configurações fiscais específicas do Brasil, que aí é um outro setup. Acho que a gente vai abordar aí em treinamentos futuros, tá? A gente vai colocar regra fiscal, como é que calcula imposto, enfim. Aqui eu tenho a minha condição de pagamento, tá bom? Depois eu vou voltar na condição de pagamento, no que eu posso, quais tipos de condição de pagamento eu posso criar. Gente, eu preciso dar uma pausa de 2 minutos aqui. Eu vou deixar em mute, eu volto em 2 minutos, rapidinho. Só preciso resolver um problema técnico aqui. Pronto, de volta. Condição de pagamento. Voltando aqui, retomando, pessoal. Condição de pagamento, a gente vai abordar na sequência, se não me engano, na próxima aula. Os eixos do meu cliente, como a gente viu ontem, né, eu posso ter vários níveis de análise gerencial. As minhas regras de endereços de expedição. Se eu tenho um estabelecimento específico que eu queira utilizar quando eu fizer uma venda para esse cliente ou fizer qualquer expedição para ele, eu seleciono aqui um estabelecimento meu, uma filial minha como empresa.
Os dados de endereço de expedição, eu posso ter N e posso escolher um que é o default, que é o padrão, tá? Os dias trabalhados dele aqui, porque depois eu posso colocar controles de expedição de acordo com dias. Poxa, eu não vou expedir para ele no sábado porque ele não trabalha, não vai ter ninguém para receber. Então, aqui é um setup que você pode preencher, por exemplo, dias da semana, deixa desmarcado, e ele não vai criar um dia de expedição para cair fora do expediente do cliente. Dados bancários, utiliza mais em Europa, NIB, IBAN, esse tipo de informação, tá? Bancária. Os contatos, como eu falei lá, eu posso ter um Peter Johnson, que é o comprador, posso ter e-mail, telefone, tá? E aqui também, se eu for mandar, por exemplo, qualquer comunicação aqui, eu posso utilizar o endereço desse contato e pegar o endereço de e-mail eletrônico dele daqui. E aqui embaixo, se eu habilitar que ele pode ter retenções para esse cliente, eu marco se eu quero calcular sempre, a cada nota, ou de acordo com o limite de valor estabelecido, e assim sucessivamente, tá bom? Pessoal, demos uma corrida, né, é um cadastro um tanto quanto extenso, mas ele é bem intuitivo, tá? E aí tem... o segredo é saber utilizar alguns campos daqui para resolver especificidade de cliente. Um exemplo lá das famílias estatísticas, tá? O cliente vai falar assim, não, quero separar os meus clientes do Sudeste, quero montar um grupinho, né? Então você pode trabalhar com família estatística, tá bom? Antes de sair daqui, eu só vou fazer um túnel aqui na categoria, só para dar um conceito geral para vocês, tá? Então, assim, quando eu crio um cliente ou um fornecedor, o primeiro campo é minha categoria. Para que isso serve? Ele é uma direção para todo o meu cadastro. Então, na categoria, eu tenho alguns campos que são em comum com meus campos do cadastro a nível de cliente. Se tiver preenchido aqui, quando eu vou criar o meu cliente, ele já carrega automaticamente o que tiver na sua categoria, tá bom? Então aqui, ó, como a gente viu, tem vários, ó, língua, país, gestão de elemento de faturação, código contabilístico, eixo, enfim, tudo que eu tiver preenchido aqui, os dias, né? Quando eu vou criar um cliente novo, chamo essa categoria, ele já preenche automático, e aí desses, né, inúmeros campos, já todos que tiverem na categoria preenchido já vem carregado para mim, já é um ganho de tempo, tá bom? Era isso. Sobre terceiros, a gente aprofundou um pouquinho aqui na parte de clientes, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho da parte de configurar produto, tá bom? Então, o que são artigos, né? Aqui é a nomenclatura de Portugal. Então, artigos. Artigo é um produto que eu queira ou manter em estoque, ou que eu queira fazer uma venda, uma compra, algum produto meu de estoque, pode ser um ativo fixo, enfim, produto. Obrigatoriamente, se você vai fazer uma nota fiscal de venda, você precisa ter um produto cadastrado, né? Que é o que vai para a sua linha da sua fatura ou para a linha da sua nota fiscal, tá bom? Então vamos lá no X3 dar uma olhadinha, cadastro do produto, dados de base, clicar na bússola aqui para ele habilitar minha navegação, dados de base, artigos, artigos, tá? Categoria, tá vendo? Mesma coisa que tem cliente lá da categoria, eu tenho em artigo também. Então, se eu tiver uma categoria com vários campos já preenchidos, quando eu coloco ela aqui, ele já carrega para mim inúmeras, tudo que tiver preenchido na categoria carrega automático, tá? Então aqui, categoria do meu produto, ele pode ser um produto ativo, em elaboração, em ruptura, prescrito, tá? Para quem trabalha aí com prazo de validade, farmacêutica, enfim. Você pode trabalhar até com gestão de data de validade de um produto.
Uma linha de produção limitada, onde em determinado período eu não quero renovar a produção de um determinado produto, tá? Aqui eu faço um upload da imagem, posso vincular cadastro, depois tem a possibilidade de web services com site, enfim. Início e fim de vida, né, que seriam datas de prescrição. Famílias estatísticas, também para categorizar o meu artigo, né? A gente já usou família estatística, por exemplo, para definir uma delas, eu falei assim, olha, essa daqui eu vou usar para faixa de IPI. Então, esse artigo, eu vou criar uma família aqui, IPI 10%, por exemplo. Aí, na minha regra fiscal, leio esse campo, se ele tiver setado, por exemplo, com conteúdo que é IPI de 10%, ele calcula, um exemplo, tá, de utilização. Você tem, quando é uma descrição muito extensa, você tem pelo menos 2 campos abertos aqui, acho que 30 caracteres cada um, alfanuméricos, tá? Chaves de pesquisa, EAN, se é um produto gerido ou não em estoque, se eu autorizo movimentação com estoque menor que 0, se eu quero ter uma rastreabilidade, se eu quero fazer uma gestão de lote, tá? Se é facultativo ou obrigatório. Se eu quero fazer gestão de número de série. Aqui a questão de quantidades, né? Unidade de estoque, se é quilo, se é tamanho. Você pode pôr cubagem aqui. Unidade que você compra, unidade que você vende. Acondicionamento, você pode acondicionar esse produto em caixas, por exemplo, e aí você cria diferentes formatos de acondicionamento aqui. Aqui eu poderia dar um túnel e utilizar, por exemplo, um acondicionamento. Já destruiu o negócio aqui. Aqui você pode criar condicionamentos. Normalmente utiliza a caixa aqui, o pacote, o pallet, enfim. Deixa eu voltar. Onde eu estava aqui. Acondicionamento, né? Código contabilístico, né? Que é onde a gente vai pôr a conta contábil para cada cenário. Aquele nível de taxa que eu falei para vocês, que ele combina o que está no cliente com o que está no produto, né? Então, normalmente, Brasil, a gente põe BRL aqui e lá também, e depois cria uma regra genérica, só para ele não bloquear, porque isso daqui é mandatório, tá? Os eixos que eu quero habilitar a nível de artigo. Se é um artigo que eu tenho que é referente a ativo fixo, né? Se ele é um imobilizado, que ele vai gerar um bem com controle, com número de controle. Como eu vendo, se ele é um artigo normal, ou se ele é um kit, ou se ele é uma nomenclatura, tá? Nomenclatura, o que acontece? Você pode criar uma árvore, um composto e componente, um bill of material, por exemplo, e você pode vender como um composto, onde um item ele é composto por vários outros itens em determinadas quantidades, tá? Origem do preço, se ele tem que ser determinado ou se ele vai ser um percentual, uma margem que você vai colocar ao preço de compra. Se existe algum artigo substituto, margem mínima, preço mínimo, tá bom? Você pode trabalhar com tabelas de preço no X3, que aí é um outro setup que também a gente pode abordar num outro treinamento, tem muita possibilidade. Você pode criar preço do mesmo artigo, mas um preço para cada cliente, de acordo com, sei lá, com a sua necessidade, tá? Aqui é um setup mais básico. Basicamente, eu vou no artigo, ponho um preço mínimo e ponto. Daqui para baixo, ele não vai permitir você
movimentar esse item. Quantidades, né, tolerância de saldos. Gente, tem muita informação aqui que no treinamento de distribuição a gente vai chegar num nível mais profundo, tá? De cadastro de artigo, porque, de novo, um cadastro de artigo, basicamente, quando eu falo do contábil, o que eu vou precisar para contabilizar? Um código contabilístico e ponto. Só que isso aqui é um cadastro que vai alimentar tudo no sistema, também é um cadastro que pode habilitar o módulo de produção, seu controle de estoque, enfim. Tá? Então, eu estou passando um pouco rápido, mas não se preocupem, porque isso daqui, a ênfase maior é quando a gente for falar do módulo de distribuição mesmo, tá bom? Se eu autorizo ou não o empréstimo desse item, se eu quero executar controles de contramarca, tá? Contramarca definir um estoque mínimo e gerar uma encomenda, um pedido, uma necessidade de compra por um MRP do X3, tá? Usando a contramarca. Parte de contratos, também vamos passar adiante isso aqui. Se eu tenho clientes específicos que eu quero vincular ao meu artigo, eu posso colocar, isso é uma grid, eu posso ter vários. O tipo de embalagem para cada cliente. Se lá no cliente ele quer com outro código, né? Então, qual que seria o código desse produto? Aqui para mim ele é um, mas lá para o meu cliente ele pode ser outro. Qual que é a unidade de venda e acondicionamento que eu quero utilizar? Da mesma forma em compras. Eu quero fazer uma recepção, né, desse produto, tem que ter pedido de compra obrigatório, custo fixo unitário, né, parte de gestão de compras, unidade de compra, preço base, fornecedores default para esse produto. É um produto especificamente que um determinado fornecedor me vende, por exemplo, aí eu posso cadastrar aqui também. Lá na frente já vai te facilitar na hora de fazer uma compra, né? Qual que é a unidade de compra em relação ao fornecedor que você coloca aqui nesse cadastro? Qual que é o EAN no fornecedor? Se tem versões, né? Se é viável para versionamento. E aqui, falando de Brasil, a gente tem todo o setup fiscal, né? Das CSTs, qual que é a origem, NCM, CEST, né? Se for a categoria da ST, né? Então, assim, normalmente, uma dica, tá? Lá na frente a gente vai ver isso, mas normalmente a gente usa aqui, ó, a origem, preenche a nível de artigo, então se é nacional, se é importado, e a CST do IPI, tanto na compra quanto na venda, porque essa não vai mudar nunca, ela é totalmente direcionada ao meu produto. Agora, essas outras aqui, ó, PIS, COFINS, ICMS, ela pode variar do tipo de venda que eu faço, qual CFLP que eu estou usando. E daí essa daqui eu posso até deixar branco a nível de artigo e depois lá no cadastro da minha CFLP eu uso esse setup de CSTs, por exemplo, tá? Enquadramento de IPI, tá? Se é imune, isento, tributado, produto tipo de item SPED, se entra ou não para o bloco K, né? Porque aí depois o X3 ele gera um report para ser importado no sistema que vai fazer toda a parte fiscal, e aí essa flag vai impactar nisso. E parâmetros de ISS, caso seja um item de serviço, se é exigível ou não, tá? Enfim. Bom, parte de produto, a gente vai até aqui hoje, tá? Peço desculpas aí, hoje passou um pouquinho do horário, mas aqui eram pontos que, como eu falei no começo aqui, um tanto quanto complexo, eu quis abordar de uma forma um pouco mais detalhada, e pelo fato de ser alguns cadastros com muitos setups, a gente teve essa necessidade de ir um pouquinho mais a fundo.
Então, a partir de agora eu vou abrir para perguntas, tá certo? E a gente não tem nada no chat, tá? Então não faz sentido eu colocar aquele cronômetro hoje. O que eu vou fazer? Mesmo padrão de ontem. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, levanta a mão, aí dá um sinalzinho de fumaça, a gente abre o microfone, vocês fiquem à vontade. Acho que por hoje é isso, pessoal. Quero agradecer aí, desejar uma ótima noite e amanhã, nesse mesmo horário aí, a gente tá de volta. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.